Salve rapaziada! Essa é a continuação do capítulo anterior 6. Vamos ler até o 9 hoje. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Neste capítulo, vemos a tigrinha Mamon gritando: "Vejam, o rei demônio Sama ainda não perdeu." Vemos ele e o elefantão ainda disputando, quando o elefantão se espanta e diz que ele é um oponente digno. Enquanto isso, nosso protagonista pensa que a petrificação não resolveu o problema principal. De repente, uma janela de status aparece, mostrando: "Detectamos sobrecarga no braço direito, intensificando a petrificação." Nosso protagonista, sorrindo, diz: "Beleza, deem a tempo que o contra-ataque comece." Uma enorme quantidade de energia emana do local, se espalhando por toda a arena. Novamente, o cara de passarinho diz: "Impossível. Está mesmo competindo contra alguém capaz de mover uma montanha?" Enquanto isso, o rei macaco apenas observa. Fazendo aquela cara de jojo, nosso protagonista pensa: eles não sabem de nada, inocentes. Então, várias janelas de status aparecem, a petrificação subiu um nível. Endurecimento mais 10. Enquanto ele e o elefantão davam tudo de si, nosso protagonista lembra que, quanto mais tempo luta, mais forte fica. Essa era a regra. Ele se recorda da luta contra Mamon, quando se conheceram, e pensa que jogar na segurança de seu quarto e experimentar as coisas na realidade são completamente diferentes. No entanto, quando foi amaldiçoado, ele continuou no clima do jogo, mas, sem sombra de dúvidas, a realidade o atingiu com força. A luta pela sobrevivência é igual em qualquer mundo. Logo em seguida, o elefantão começa a perceber que não pode mais se mover, enquanto nosso protagonista pensa que poderia prolongar isso até o oponente ficar sem forças. Mas outra tela vermelha aparece. Estava bom demais para ser verdade, rapaziada, estava demorando para aparecer essa tela vermelha. Nela, lê-se: "O consumo de energia mágica está aumentando. Em breve, a petrificação não poderá mais ser usada." Nosso protagonista pensava que isso iria acontecer logo, quando percebe que o elefantão tinha parado de colocar força e se pergunta se acabou. Mas o elefantão começa a ficar muito bravo e diz que nosso protagonista conseguiu fazer ele ficar sério. Ele começa a ficar todo musculoso, tremendo ao máximo, e grita: "Origem bestial, liberar!" Transformando sua mão em uma pata de elefante, ele força ao máximo nosso protagonista, que logo reconhece a transformação, dizendo: "Origem bestial." Ele liberou a forma de fera, a verdadeira forma dos homens-fera. Fazendo um barulho estrondoso com sua tromba, o elefantão coloca ainda mais pressão sobre o nosso protagonista, que pensa: "Isso é trapaça." Mais uma vez, o cara de passarinho diz que nem imaginava que o banda tinha tanta força assim. Mas nossa tigrinha favorita diz que ele não deve manter essa força por muito tempo e grita para que Sada-sama aguente firme, pois ele deve voltar ao normal em cerca de 1 minuto. Enquanto isso, nosso protagonista, usando toda a sua força para resistir, pensa que falar é fácil, fazer é que é difícil. Mas, se é assim, ele tem que tentar aquilo. Sorrindo, ele diz: "Moleza", enquanto pisa no chão para ativar sua intimidação. Porém, ela falha, e parece que o elefantão fica ainda mais furioso, colocando uma pressão avassaladora sobre o nosso protagonista, que precisa usar as 2 mãos para resistir. Enquanto isso, na arquibancada, os homens-fera se perguntam o que aconteceu, pois deveria demorar mais para a transformação de fera acabar. Todos são arremessados para longe pela força da aura espalhada. Logo, o cara de passarinho chama o chefe, preocupado com ele, e até a Mamonzinha estava preocupada e o chama. Enquanto isso, o elefantão e nosso protagonista estavam dando tudo de si, quando uma enorme explosão de aura emana dos dois, levantando uma cortina de fumaça. Vemos que o elefantão não resistiu e admitiu a derrota, caindo ao chão. Então, é anunciada a vitória do nosso protagonista, que estava totalmente petrificado, parecendo uma estátua com uma pose bem estranha. Ele pensava que, de alguma forma, venceu. Então, vemos a arena e o povo fera gritando que, na próxima, ele será derrotado. Nossa tigrinha corre em direção a ele, dizendo: "Sada-sama, o senhor conseguiu, né?" Enquanto isso, o cara de passarinho chato dizia:
O banda ter perdido é impossível. O rei macaco pensava que os homens-fera foram derrotados pelos anjos, mas essa devoção que eles implantaram em nós foi imposta à força. Será que este rei demônio que renasceu é a chave para nos libertar desta situação ou... Voltamos para nosso protagonista petrificado com a Mamonzinha, e ele dizia a ela que venceu, mas não podia se mover. Foi mal, mas consegue me carregar. A Mamonzinha, fazendo uma cara bem estranha de felicidade, diz: que técnica é essa? O senhor ficou durão, gostei. Nosso protagonista responde: essa frase pode causar um baita mal-entendido enquanto ele, ainda petrificado, faz uma carinha de Jojo. Mano, esse autor adora Jojo, não é possível. 13 minutos depois, dentro de um vulcão. Nosso protagonista pergunta ao rei macaco ancião: velhote, quando vamos chegar na próxima arena? E o velho responde: fu, já chegamos. Esta será a arena para a segunda rodada. Enquanto isso, nosso protagonista se pergunta por que tinha que ser tão quente. Então, alguém de capuz pousa na frente do nosso protagonista, assustando, e diz que esta batalha será de resistência. Tirando o capuz, podemos ver que é um homem-lagartixa todo bombadinho, que diz: vamos começar. A regra é simples, quem ficar mais tempo na lava ganha. Você vai experimentar o que é sofrimento agora. Enquanto se alongava, Mamon e o protagonista apenas observam. Então, ele diz que, se o protagonista quiser se render, ainda dá tempo. Nosso protagonista, fazendo uma cara estranha, diz: me render? Eu tô ansioso para começar o ensopado de frutos do mar que você vai virar. Enquanto ele pensa que, se lembra bem, a força dos homens-fera da unidade da água é bastante influenciada pelo estado mental. E o lagartixo, que não gostou nada, diz que espera que ele continue falastrão assim lá dentro da lava. Nosso protagonista pensa que não fez efeito. Então, o rei macaco diz que parece que os dois concordaram com o desafio, e a disputa de Sada versus Wara vai começar. Vemos os dois mergulhando na lava, e o povo fera vibra enquanto assiste. Enquanto isso, Mamon estava preocupada que o protagonista ainda não havia emergido da lava. E o lagartixo, com um sorriso no rosto, dizia que a verdadeira dor não permite que você sequer grite. Aquele falastrão deve ter derretido. Então, uma perna do nosso protagonista emerge da lava, assustando o lagartixo e todos que estavam observando. Nosso protagonista, em uma bela pose, diz: que delícia de fonte termal. Os olhos da Mamonzinha brilham enquanto nosso protagonista nada na lava. O lagartixo pensa que é impossível e se assusta com os mergulhos do protagonista, enquanto se pergunta para onde ele foi. Nosso protagonista, no fundo do lago de lava, pensa que a fraqueza da unidade da água é a sua cauda. Então, o lagartixo percebe algo e também mergulha, pensando que o protagonista estava planejando um ataque surpresa por baixo. Se optasse por uma disputa de resistência, teria sobrevivido por mais tempo. Enquanto atacava, o lagartixo grita: morra! Mas nosso protagonista o agarra pelos braços e o ergue para fora da lava, enquanto pensa que já sabia que ele não poderia ficar muito tempo na lava. O lagartixo, de ponta cabeça, grita: o que você fez, maldito? Nós, feras da unidade aquática, só conseguimos entrar na lava graças a um treino que realizamos para aguentar altíssimas temperaturas. Como pode estar tão confortável? Nosso protagonista responde: quer mesmo saber? O lagartixo, curioso, pergunta: por quê? Então, com uma expressão bizarra, o protagonista responde: não é da sua conta, Zé Bunda. Nesse momento, algumas janelas de status aparecem na tela, revelando que a temperatura escaldante altíssima foi neutralizada devido à ativação da maldição Snow Elege. O protagonista, então, arremessa o lagartixo para o alto, que exclama ao perceber que foi jogado: a tribo dos homens-fera não será derrotada tão facilmente. Caindo no lago de lava, o lagartixo pensa: já que chegamos a isso, não tenho outra escolha a não ser usar aquilo. Para o bem da tribo fera, eu não posso perder. Uma nova janela de status aparece, mostrando a pedra abissal de gelo, um item usado pela unidade aquática dos homens-fera para se adaptarem às altas temperaturas durante seus treinos, permitindo que aguentem o calor do magma.
Corta para as redondezas da cidade dos Homens-Fera. Do alto de um morro, vemos os mercenários observando a cidade. Um deles reporta ao capitão: todos os preparativos estão completos. O chefe dos mercenários pergunta: onde está Sada? O batedor responde: de acordo com as informações do clã dos Anjos, Sada está atualmente na tribo dos Homens-Fera, participando do duelo das 100 feras, e parece que estão no túnel de magma. O chefe sorri e diz: perfeito. Chegamos na hora certa. Ele está construindo o cenário da própria morte, não é? Tudo o que precisamos fazer é dar o toque final. Ele arremessa algumas kunais, ativando sua técnica secreta, Jimaru no Jutsu. As kunais, ao acertarem o chão, formam um triângulo dentro de um círculo com inscrições que parecem runas. Os subordinados, espantados, sussurram: não me diga que aquilo é. Outro responde: sim, é o Jutsu Jimaru, que transforma tudo em cinzas. O chefe dos mercenários grita: exploda! Uma esfera surge no centro da formação, expelindo raios de energia. Um dos subordinados questiona: nossa missão não era apenas matar o Rei Demônio? O capitão responde: essa é a vontade de Bel-sama. Vamos matar ele e todos que ousaram se aliar a ele. Enquanto isso, no assentamento do povo fera, duas crianças correm pelas ruas, brincando pacificamente. Em outra cena, vemos a esposa do Homem-Passarinho, grávida, conversando com sua barriga. Sabe, a mamãe já pensou em 2 nomes para você. O que acha de Wingo Road? Será que você gostou? Quando o papai voltar, vamos perguntar para ele também, tá? De repente, uma névoa avermelhada começa a se espalhar ao redor da estátua dos anjos no centro da cidade. A estátua parece estar chorando um pouco de ketchup. E assim chegamos ao fim do capítulo de hoje. Deixa o like aí, rapaziada, e se inscreve no canal. Isso ajuda muito de verdade. Deixa um comentário dizendo o que você achou do episódio e, se tiver alguma outra obra que você queira ver neste canal, deixa nos comentários que eu vou estar lendo. Beijão no coração, fui!